capítulo 2, verso 2 e 3. O livro do profeta Abacuque é um livro bem pequeno, são apenas 3 capítulos, e é um livro de um profeta diferente, porque normalmente o profeta é usado por Deus para falar ao povo, mas o livro do profeta Abacuque é um diálogo basicamente de Abacuque com Deus, e Deus com Abacuque. É Deus tratando o coração de um homem. E eu espero que Deus fale com você. Vamos falar de algo muito importante, que são declarações de sonhos. Abacuque 2, 2 e 3 diz assim: Então o Senhor me respondeu. Preste atenção agora. Escreva claramente. Fala comigo, escrever claramente. A visão em tábuas, para que se leia facilmente. Verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Em algumas versões, quando no versículo 2 diz: escreva para que se leia facilmente, no original é: escreva para que aquele que passe correndo ao lado consiga ler. Feche os seus olhos. Nós temos projetos, Senhor. Temos ideias. Mas nada é maior do que a Tua palavra. Nós precisamos de Ti, da Tua presença. Minha cabeça e a cabeça dos meus irmãos são seduzidas o tempo todo a absorver preocupações inúteis. Problemas que daqui a poucos dias nem existirão, mas hoje querem tomar conta da minha vida, acabando com o meu dia, acabando com os meus sonhos e projetos. Fala conosco nesta manhã, que enquanto te ouvimos, nada seja mais importante. Nenhuma reunião, nenhuma conversa, nenhuma visita. Não importa onde vou almoçar, importa que vou te ouvir agora. Aquele que me conhece, que sabe a minha vida. E eu te peço, oh Espírito Santo, toma conta desse tabernáculo. Toma o teu lugar aqui, quebra todas as maldições. Nós te adoramos e te bendizemos, em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quando você abre o livro do profeta Abacuque e começa a ler o capítulo 1, você não encontra uma vitória no começo do livro. Você encontra um grito de um profeta. O capítulo 1 do profeta Abacuque, em seu livro, é um homem desolado, olhando para uma nação corrupta, violenta, tomada por injustiça. E o coração desse profeta, que é um homem de Deus, grita desesperadamente. O grito é tão forte que no versículo 2 do capítulo 1, a oração dele não é uma oração, é um desabafo. Abacuque diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Ele é um profeta que tem um encontro com Deus, mas a agressividade do momento é tão violenta que ele está confuso. Ele vê algo que quer matar o seu coração. Ele é um homem de Deus, mas ele está em crise. Ele tem muita dificuldade de digerir o ambiente onde ele está. É inóspito, é horrível. Pressão, violência, gritaria. E ele diz: até quando, Senhor? Até quando que eu te servirei e vou viver no meio disso? A tua nação, o teu povo, ele acredita em Deus, como eu e você. Mas eu não sei se você já passou por isso, mas tem momento que a gente não entende algumas coisas. Deus, não é que eu não te ame, mas até quando isso vai acontecer?
Até quando essas coisas vão ficar enroscadas? Até quando, Senhor? E aqui vem a primeira reflexão ao meu coração, é que Abacuque é um sonhador. Nós vamos ver adiante. Mas todo sonhador sempre vai ter momentos de questionamento. Porque sonhar não é não questionar. Sonhar é, no meio da confusão, decidir não soltar a mão de Deus. Olha, eu não sei o que você vai enfrentar. Porque ser fiel a Deus não é ficar numa cabine blindada, isolado do mundo. Ser fiel a Deus não é ser blindado de tudo. Mas ser fiel a Deus é não soltar a mão de Deus na confusão. Você não pode soltar a mão de Deus na confusão. Você não pode largar. Veja, ele está com muitos problemas, muitas crises. Mas ele continua falando com Deus. E aí, quando eu continuo lendo o texto, eu vejo que esse momento de confusão na vida de Abacuque também é uma maternidade. É um momento onde algo nele começa a ser gerado. No meio dessas perguntas e respostas, no meio dessa agonia de dizer até quando, Senhor? Porque Abacuque vê a nação de Israel se perdendo, a nação de Israel se destruindo com pecado, idolatria, e por um outro lado ele vê os babilônicos, um povo forte, que tinha acabado de tomar a Síria, e agora o povo babilônico vem em direção a Judá, e ele olha para tudo isso, e Abacuque capítulo 1, versículo 13, vai ver uma outra pergunta de Abacuque, dizendo: os teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Ele não tem um jardim florido para viver. Ele não está vivendo uma fase que as coisas são maravilhosas. Muito pelo contrário, ele está em crise. E homens de Deus entram em crise. Mulheres de Deus entram em crise. Crises internas. Quando simplesmente as coisas não se encaixam, meu. Você fala, não é possível, não é concebível. Revoltas internas. Só que eu aprendi, lendo a Bíblia e vivendo, que grandes visões não nascem de aplausos. Existem visões incríveis que nascem de noites escuras. Existem viradas na nossa vida que virão de momentos amargos. Só que Abacuque, mesmo diante de toda essa pressão, viver no meio de um povo corrupto e ver o inimigo, os babilônicos, vindo em sua direção, ele continua conversando com Deus. Ele não está conversando com o diabo, ele não está conversando com o vício, ele não está conversando num boteco, ele não está conversando no meio de uma idolatria. Ele está quebrado, em crise, mas ele continua mantendo um diálogo com Deus. Ele continua perguntando para Deus. E não há nenhum problema em, quando você não estar bem, dizer para Deus que não está bem. Não há nenhum problema se você está revoltado, dizer: Deus, eu estou revoltado. Deus não se ofende com a sua humanidade. Deus se ofende quando você quer ser Deus. Não há nenhum pecado ser gente. Pecado é tentar ser Deus. E Deus sabe que nossa natureza já está contaminada pelo pecado. Então temos sentimentos horríveis, sim. Raiva, ódio, falamos bobagem, pensamos bobagem, sentimos coisas horríveis. E aí alguns dizem: hoje eu não vou orar, eu não estou com a cabeça. Pois era nesse dia que você tinha que orar. Não, hoje eu não vou para a igreja, olha, eu estou irritado, hoje eu vou ficar em casa, dormir mais cedo, deixa eu melhorar. Tolo, era nesse dia que você tinha que vir, bater um belo papo com Deus e dizer para Ele: Deus, olha, o negócio não está fácil para o meu lado não, eu estou muito indignado, é uma injustiça enorme. É o que Abacuque está fazendo. Ele está levando a Deus suas perguntas. Deus, por que o Senhor ainda tolera os ímpios? Deus, por que o Senhor está deixando os inimigos virem? Deus, até quando essa patifaria aqui em Israel vai continuar? Transforme seus dias difíceis em oração.
Transforme suas guerras intermináveis em oração. Transforme suas agonias em oração. Transforme as coisas sem explicação na tua vida em lindas orações. Vida não nasce da negação da crise. Vida nasce da coragem de apresentar a crise no altar. Quanto você negar o que está acontecendo estará aí. Fique fugindo da realidade, fique inventando histórias paralelas, fique se enganando ao invés de enfrentar. Leve a crise ao altar, ao invés de negar a crise. Diga para Deus suas impossibilidades, diga para Deus o que você não consegue aceitar, diga, ore, fale sobre isso. Não fica com aquela reza igual, aquela oração insossa, aquela oração que nem você mesmo acredita nela. Não espere perder tudo para reconhecer que há um Deus maior nos céus. Sonhos não nascem de aplausos. Muitos sonhos da minha vida nasceram de noites escuras. Eu tive a capacidade de contar para Deus o que sentia. E muitas vezes o contar nem saía no português, saía no gemido, saía na lágrima, saía no choro, saía no soluço. Mas eu sempre tentei entender que tem coisas que falar para os homens é só amplificar a crise, mas falar para Deus é ter a certeza que o descanso abraçará o meu coração. Algumas pessoas só vão complicar nossa vida se nós tentarmos explicar para elas o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Tem pessoas que na verdade querem até nos ajudar, mas não têm a capacidade de entender aquilo que está acontecendo. Então Deus está dizendo: conta para mim, fala comigo. E aí sabe o que Deus fala para Abacuque? Que é o capítulo que li. Abacuque chega para Deus, e no capítulo 2 ele sobe até a torre de vigia da cidade. Lá em cima da torre ele vê os inimigos se aproximando. Dentro da cidade há uma cidade corrupta, há uma bagunça fora da cidade, dentro da cidade. E aí a resposta de Deus para Abacuque é: escreva a visão. Abacuque 2:2. Essa é a resposta. Escreva a visão bem legível, claramente, em tábuas, para que ela se leia facilmente, para que qualquer pessoa que passe perto de você leia essa visão, para que aquele que passa correndo veja, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá. Deus está dizendo: você quer que eu faça alguma coisa? Então pega papel e caneta e escreva. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus não vai fazer um sonho que está apenas na sua cabeça. Sonhos e mudanças começam a ser gerados quando você passa a escrever o seu sonho. Ah, pastor, mas que bobagem. Não é bobagem. Deus diz para Abacuque: escreva, coloque no papel, escreva bem legível. Sonhos precisam sair do secreto e ganhar voz. Nós não somos um povo tímido, nós somos um povo extravagante. Fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Se tem uma coisa que o povo de Deus não é tímido. Se tem uma coisa que nós não somos, é um povo silencioso. Muralhas de Jericó caem quando trombetas tocam. Se tem uma coisa que Deus é um Deus extravagante. A morte silencia, mas o poder de Deus faz barulho. A morte cala, mas a vida grita. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: eu sei onde você está, eu permiti você estar aí. Eu quero só que você fale comigo. Então agora você vai escrever o sonho. Qual é o sonho? Sonho declarado é sonho que vira cultura. Deus diz para Abacuque: escreva. Escreva que virá um tempo que eu estou sobre o governo. Escreva para que aquele que passe correndo, meio que mesmo que a cabeça esteja atormentada, leia pelas paredes que eu estou no controle e que o fim dessa história eu já escrevi. Escreva claramente que o justo viverá pela fé. Não é ficar sentado em casa, sofrendo calado, olhando para dentro. Não quero você fazendo meditação, eu quero você escrevendo. Eu não quero você fazendo yoga, eu quero você falando. Eu não quero você fazendo introspecção, eu quero você colocando para fora o que eu plantei aí dentro. É por isso que muitos não saem do lugar que estão, porque são covardes. A gente fala do xingamento que ouviu, a gente fala da afronta que sofreu, a gente fala da traição, mas não consegue abrir a boca para falar do sonho que Deus está plantando dentro de nós.
Quando é para falar do diabo, nós falamos em detalhes. Quando é para falar da glória de Deus, somos genéricos. Quando é para falar do ataque que sofri, eu sei o tamanho da espada do meu inimigo, a cor do escudo, eu sei o que ele disse na hora que me atacou. Mas quando vem a palavra de Deus, eu digo: o culto foi uma bênção. O culto não pode ser só uma bênção. Eu tenho que escrever claramente na minha segunda, na minha terça, na minha quarta, na minha quinta, na minha sexta, no meu sábado, no meu domingo, o que é que Deus mandou eu declarar. Sonho declarado vira cultura. Deus está dizendo para Abacuque: você está no meio do inferno, mas escreva o que eu estou falando para você. Escreva em tábuas, porque sonhos declarados passam pelo teste do tempo. Aquilo que está dentro da sua alma, guardado a 7 chaves, quando os cenários mudam, o que está dentro do seu coração pode mudar. Eu já vi pessoas chegando para mim numa segunda-feira dizendo: nossa, eu estou tão empolgado com o que eu vou fazer. E aí eu encontro a mesma pessoa na terça-feira, e aí eu digo: e aí, meu, vamos? Eu pensei melhor. E para falar a verdade, não é o momento. Porque um sonho que não é declarado, ele morre no teste do tempo. Você não pode levar de brincadeira o que Deus leva a sério. Deus leva a sério o que você quer e o que você deseja viver. É você que não tem levado a sério. Deus topa, é você que não tem coragem. Escreva em tábuas. Escreva claramente, Abacuque. Escreva tão claramente que quem passe correndo leia. Sabe o que é escrever claramente? É sem rodeio, sem firula. Fala o que é. Fala como vai ser sua família, mas fala sem medo. Porque quando a gente tem medo, a gente enche linguiça. Quando a gente é covarde, a gente enfeita o pavão. Mas quem tem a certeza da vitória, já resume a frase para que quem passe correndo leia: eu já venci essa situação. Deus é fiel na minha vida, vai dar certo. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus manda dizer: escreva, porque o tempo sou eu que vou fazer. A visão é muito clara. Deus fala para Abacuque há um tempo determinado. Deus não está dizendo se vai ser mês que vem, ano que vem, semana que vem, mas Ele está dizendo: escreva. E é aqui que muitos desistem, porque entre a declaração do sonho e o cumprimento do sonho existe o deserto da espera, e nem todo mundo sabe esperar. É nesse cenário que vem uma das coisas que Abacuque deveria escrever na placa. Abacuque capítulo 2, verso 4. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Deus está dizendo: eles estão lá, embriagados pelo poder, cegos por suas próprias maldades, mas você não lida com eles. Deixe que eles lá vão colher sua própria colheita, mas o justo viverá pela fé. Essa expressão, o justo viverá pela fé, foi tão poderosa, que ela ecoa depois, lá na frente, em Romanos capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo repete isso. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, Paulo também escreve: o justo viverá pela fé. O autor de aos Hebreus, em Hebreus 10, capítulo 38, também escreve: o justo viverá pela fé. Porque a visão que Abacuque escreveu no dia terrível da sua vida, quando ele está perguntando para Deus: Deus, até quando isso vai acontecer? Deus, até quando? Deus, até quando o ímpio vai triunfar sobre nós? Deus, até quando? Mas quando você para de se conectar ao que os homens estão falando, para sonhar os sonhos de Deus, e você tem frieza para escrever, começa a pegar papel e caneta e escrever. Comece a escrever claramente como é que vai ser o seu amanhã, como é que vai ser aquilo que Abacuque escreveu naquele dia de sombras. Foi ecoado no Novo Testamento. Paulo repetiu, o autor dos Hebreus repetiu, porque quando você declara aquilo que Deus está dizendo, o sonho não é sustentado por momentos bons ou ruins. O sonho é sustentado pela fé daquele que está no trono. Quem te levantou está sentado no alto e sublime trono. Confia, declara seu sonho, não tenha medo. Sonhos são individuais. Quando eu prego sobre José, eu não acho de verdade que foi permissão de Deus José ter jogado numa cisterna quando menino. Mas eu imagino que
foi muito mais a cabeça de José, que Deus permitiu acontecer aquilo, do que realmente um plano de Deus. José era muito ingênuo. José contou um sonho na mesa que nunca deveria ter contado. Nem todo sonho que Deus te dá é para você compartilhar. Esses dias eu vi um amigo que gosto muito dele fazendo um vídeo da casa dele. Uma coisa é você fazer um vídeo da igreja, vir aqui mostrar a igreja, porque a igreja é um lugar público, não é? É nosso. Mas você mostrar o sonho da sua casa particular e colocar isso numa rede social, isso é pedir para alguém te jogar numa cova. Entende? Olha, você vai comprar seu carro. Eu já tive a oportunidade de comprar carro zero. E o vendedor, com muito carinho, quando você vai pegar o carro, ele gosta de colocar aquele laço vermelho em cima do para-brisa. E aí pergunta para mim: você quer tirar uma foto para registrar? Eu digo: não, obrigado. Porque algumas coisas sou eu e Deus, Deus e eu. Eu sei que a gente é um pouco ingênuo, e muito do sofrimento de José, de tudo que ele sofreu, foi para ele aprender a parar de ser ingênuo. Que quando Deus fala para ele assim: ó, um dia o seu feixe vai estar no campo, e os outros feixes vão se curvar diante do seu, inclusive o feixe do seu pai, da sua mãe, os seus 11 irmãos. Deus não diz para ele: vai lá e conta na mesa do café da manhã. Deus diz para ele: creia nessa promessa. Quando ele tem o sonho do sol, da lua, dos astros se curvando diante dele, Deus não diz: agora vai lá e abre essa bocona e conta para todo mundo o que vai acontecer no seu futuro. Não. Deus está dizendo: eu estou com você. É assim que vai acontecer. E quando ele foi governador do Egito, lá na frente, aconteceu o que Deus prometeu no sonho. Mas a casa de Potifar, ser jogado numa cisterna, ser traído, eu não sei se foi desde sempre plano de Deus, ou talvez foi o remédio necessário para que ele parasse de ser ingênuo. Quanto mais ingênuo você for, mais covas Deus vai jogar você. Porque Deus não pode colocar uma empresa na mão de uma criança. Deus não pode colocar o governo do Egito na mão de um moleque. Deus não pode dar um trator na mão de uma menininha. Mas como Ele prometeu, Ele vai cumprir. E tome cova para você aprender. E tome punhalada para você aprender. E tome acusação para você aprender. Até a hora que você vai dizer o seguinte: eu não preciso abrir minha boca para o homem, quando eu entendo que aquele que me deu garante. Veja, o nosso cérebro tem a ideia de que quando a gente conta uma coisa, a gente já está vivendo o que conta. Uma coisa boba que eu vou falar, mas é muito comum. Quando a gente olha e pensa assim: nossa, estou acima do peso. Aí a gente fala assim: eu vou me matricular na academia. Eu vou me matricular na academia. Eu vou me matricular na academia. Quando a gente fala isso, para o nosso cérebro, a simples declaração de que eu vou me matricular na academia já dá a sensação que eu estou fazendo alguma coisa. E eu já me sinto melhor. Eu já me sinto melhor porque eu estou dizendo: olha, eu vou tomar uma atitude em relação a isso. Mas na verdade isso é uma grande mentira, porque eu não estou fazendo nada, eu só estou falando. Ou então eu estou com a diabetes lá em cima e eu sei que não posso comer doce. Aí eu vou dizer: olha gente, hoje é domingo, eu vou comer esse bolo de prestígio aqui agora, mas eu prometo, amanhã é segunda-feira, eu não ponho mais açúcar na minha boca. Você vai pegar aquele bolo de prestígio tomado de brigadeiro e coco com leite condensado, vai comer com muito prazer, sem nenhum peso na consciência, porque você disse para si mesmo que amanhã segunda-feira você não põe mais doce na boca. A verdade é que isso é uma hipocrisia. O que Deus está dizendo é: escreva no seu coração e propagandeie, não como hipócrita, mas o sonho que estou colocando no seu coração. E escreva, para que todos os dias, quando o diabo dançar na sua frente, quando o diabo te xingar, quando o mundo, o inferno falar que você não vai avançar, escreva numa placa bem clara, onde quem passa correndo leia: o justo viverá pela fé. Olha, o capítulo 1 de Abacuque é um lamento. O capítulo 1 de Abacuque é uma derrota.
Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E no capítulo 2, ele é o capítulo que ele escreve o sonho, ele declara o sonho. E é interessante que quando você compara o capítulo 1 ao capítulo 3, e entre eles há uma declaração de um sonho, a cabeça de Abacuque muda. O povo continua o mesmo, os inimigos continuam o mesmo, mas no capítulo 3, versículo 17, a reclamação deu lugar a um canto. E aí o mesmo Abacuque que disse: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? É o mesmo Abacuque que agora diz: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a saira das azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos, leia comigo agora: ainda assim exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que mudou? Ele declarou o sonho. Ele declarou o sonho. E quando você declara o sonho, você declara como Abacuque: todavia. Todavia, não é o que acontece comigo, mas é o que Deus diz. É olhar para o nada e dizer: sempre nascerá algo. A azeitona falhou, a figueira não veio, roubaram todos os suprimentos, mas é uma mudança no meu coração. Um livro curtinho de só 3 capítulos, mas com uma frase que muda a história. Uma frase que mudou a história. Escreva: o justo viverá pela fé. Essa é uma das frases que Martinho Lutero lê em seu livro. A Reforma Protestante nasce de uma das leituras de Lutero, 500 anos atrás. O justo viverá pela fé. Um sonho de Abacuque, declarado no ano 600 a.C., confessado 500 anos atrás por Martinho Lutero, que incendiou gerações, incendiou corações até hoje. Por quê? Tudo que você declara vira herança e não morre. Eu poderia hoje te inspirar a ficar calado, mas o céu está dizendo: declare mesmo. No meio dessa fase ruim, escreva. Pega papel, pega um bloco de notas do celular, escreva na frente da geladeira. Quando o seu coração ficar endurecido, e algumas vezes a gente começa: por que, Senhor? Por quê? Até quando? Mas quando você declara o que Deus tem dito a você, o lamento vira canção. Abacuque começou perguntando: até quando? E ele termina dizendo: todavia me alegrarei. E você vai começar, talvez chegou aqui na igreja hoje nesse culto dizendo: até quando, Senhor? Mas vai acordar segunda-feira dizendo: todavia eu me alegrarei. Os boletos estão lá, mas todavia eu me alegrarei. A Capetolândia ainda está trabalhando muito contra mim, mas todavia eu me alegrarei. Os exames ainda não melhoraram, mas todavia me alegrarei. E o que mudou? Mudou o cenário? Não, mudou os olhos do profeta, porque agora eu escrevi, e todo momento, quando a minha cabeça fica perturbada, eu me lembro que há um tempo designado para que isso mude, que o Senhor não vai deixar essa história terminar do jeito que está, e que o justo viverá pela fé. O justo não vive por tapinha nos ombros, o justo não vive por caridade, o justo não vive por clube da Luluzinha, o justo vive pela fé. E fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero, elas caminham em minha direção. É como uma mulher grávida que não pegou a criança no braço ainda, que não sabe muito bem como é o rostinho, os bracinhos, mas ela sente já chutar de um lado, mexer do outro. A criança ainda não nasceu, mas já é real. Assim é a fé. Lírio, Deus manda você escrever. Quando você sair desse culto, escreva. Mas não escreva de forma genérica, escreva claramente. Qual é a família que você deseja ter diante de Deus? Escreva, pega papel e escreva. Se você está solteiro, qual é o companheiro ou a companheira que você deseja ter ao seu lado? Mas escreva claramente, para que quem passe correndo ao lado consiga ler, sem resenha, sem esticar o chiclete. Qual é a casa que você quer morar? Que tipo de crente você quer ser? Profissionalmente, onde você quer chegar?
Ah, pastor, eu tô aí, tô na pista. Que na pista o quê? Primeiro que nem pista você é alguém que coloca os pés do caminho, e Jesus é o caminho. Repita comigo: os meus sonhos não vão morrer escondidos, meus sonhos vão viver na minha boca. Meus sonhos não vão ficar escondidos, mas meus sonhos não vão estar no feed do meu Instagram. Meus sonhos não vão estar nos stories da minha página. Meus sonhos vão estar na minha adoração ao meu Deus. Quando o meu corpo falar: hoje você não vai, você está cansado demais. Quando a minha mente perturbada disser: essa semana foi horrível, você vai olhar para aquilo que você escreveu diante de Deus e diz: eu não tenho o direito de desistir, porque eu já escrevi aonde Deus vai me levar. Mesmo que o cenário mude, mesmo que o deserto grite, Deus manda eu te dizer: todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Eu encerro esta pregação dizendo que você sempre pode declarar uma voz alta num dia ruim. Para falar a verdade, dias ruins são dias que levantam homens e mulheres de Deus. Malaquias diz que haverá um tempo que terá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E sem dúvida esse tempo não é um tempo bom. Você tem a chance de mostrar para as pessoas que convivem com você como um servo de Deus reage, todos os dias. Eu tenho sonhos, talvez a maioria deles vocês nunca vão saber. Essa igreja sempre foi um sonho. E outros dias um pastor perguntou para mim e disse assim: nossa, Diego, você imaginava que a Lírio ia chegar desse tamanho? Eu disse para ele: pastor, o senhor não vai me achar arrogante? Aí ele disse: claro que não. Eu disse para ele: nós não chegamos nem perto ainda. Eu não sei se vai acontecer, mas o que eu sonhei para a igreja do Senhor, você acha que eu já estou querendo pendurar minha chuteira? Eu nem terminei de amarrar o cadarço para entrar em campo. Eu ainda estou amarrando a chuteira para entrar. O jogo nem começou. Eu não vou me aposentar ainda. Ah, pastor, que glória. Glória nada, tem muito mais. Deus ainda vai fazer muito mais. Nós só estamos no princípio do que Deus vai fazer. É o começo, para que o nome dele seja exaltado. Mas a gente tem que entender que tem gente que só vai conseguir ver quando for visível, mas o sonhador não. O sonhador já escreveu na tábua. Feche os seus olhos nesse instante. Há uma tábua aí na sua frente. Você tem duas escolhas: reclamar do seu momento, reclamar da vida que está tendo, ou você pode pegar diante de Deus uma folha em branco e escrever e declarar o seu sonho, para que o seu coração mude, para que essa agonia passe, para que você saia do até quando, Senhor, para o todavia me alegrarei. Deus é bom. Diante de Deus agora, ouça a voz de Deus. Ele está falando com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de sonhar. Sonhos não devem ser sufocados. É bem grandes projetos. Tem um padrão, está claro. E todos os que receberam grandes projetos, todos eram pessoas pequenas. Todos. Os grandes, os maiorais, os exibidos, os capazes. Deus nunca lhes confiou um grande projeto. Eu quero viver um grande projeto,
Mas será que um grande projeto tem a ver comigo? Porque há algumas vezes as nossas orações pedindo grandes projetos é sobre eu ficar rico, eu ficar famoso, eu ser feliz. Mas biblicamente todo grande projeto dado a alguém que é pequeno, não necessariamente é sobre a pessoa que recebe o projeto, mas é sobre uma geração, é sobre um tempo. E eu queria discorrer com você sobre isso, para que o Senhor abra a sua mente, porque nós vamos viver grandes projetos de Deus. Você crê nisso? Então vamos a Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9. Gênesis 6, 8 e 9. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre as pessoas da sua geração. E agora vem o mais importante. Ele andava com Deus. Curve a sua cabeça. São poucos minutos, você vai ter seu domingo pela frente, você que está online também. Peça ao Senhor para falar com você, peça ao Senhor para abrir sua mente. Há uma luta dentro para que a ansiedade dos afazeres não domine esse momento, então você precisa se controlar, você precisa estar aqui, não só fisicamente, mas mentalmente, para que a semente encontre o solo que ela precisa. Fala conosco, Senhor, nós desejamos tanto a Tua voz e nos submetemos a ela. Pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e nos dê a verdade que liberta, nos dê a força necessária, nos dê a coragem para seguir adiante, mediante a tudo que temos que enfrentar, que enquanto Te ouvimos, renova-nos, potencializa-nos, que enquanto Te ouvimos, arranca os medos do meu coração. Meu Deus, me lapida para ser alguém melhor, alguém mais parecido contigo, alguém que vai ser relevante na minha geração. Eu não fui feito para ser um qualquer, eu não sou um qualquer, eu sou um filho de Deus, e que esta palavra me potencialize a viver quem eu sou e para que eu vivo. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala de grandes projetos, e se eu perguntasse para você, por que você gostaria de um grande projeto? A verdade é que a resposta desta pergunta define muito sobre quem você é. O porquê que eu gostaria de viver algo grande, um grande projeto. E a gente vive uma geração de cristãos que pensa que os maiores desejos de Deus são realizar os nossos sonhos. Então a gente vem à igreja com essa ideia na cabeça de que Deus vai realizar meus sonhos. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. A Bíblia mostra que homens e mulheres que viveram grandes projetos, que marcaram o tempo, são aqueles que tiveram que abandonar os seus próprios projetos e sonhos para viver os planos de Deus. Abraão, ele não foi chamado para ficar rico, que pese ele tenha ficado. O chamado dele foi: sai da tua parentela, vai andando aí que eu vou te mostrar uma terra. O José, quando Deus o chamou para um projeto, Deus não falou: olha, você vai ser governador do Egito. Deus mostrou uma grandeza, que depois desta grandeza só foi pancada atrás de pancada. Traição, abandono, acusação, injúria, calúnia, difamação. Você vai olhar para Maria, uma jovem, adolescente, que Jesus é inserido dentro do seu ventre. O maior projeto divino em relação ao homem foi colocado no ventre de uma jovem virgem, prometida a casamento. Todas essas pessoas tiveram que abdicar de algo pessoal para viver algo que Deus queria. Todos eles tiveram que abrir mão de um conforto para viver algo maior, inclusive o Noé.
que Deus disse para ele: você vai parar a sua vida para construir um barco. Você vai construir uma arca. Porque tanto Abraão, como Moisés, como Maria, como Noé, o grande projeto de Deus para eles serviu para uma coisa: beneficiar outras pessoas. O projeto de Deus para mim não tem a ver só comigo. O projeto de Deus para minha família não tem a ver só com a minha família. Todo o projeto que Deus tem para um filho que vai usar, não é só sobre ele, mas é sobre o quanto isso vai ecoar, vai abençoar, vai melhorar, vai transformar aqueles que estão à sua volta. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3, que é o grande chamamento de Abraão, olha o que Deus fala para ele: olha, eu farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Agora segura aí o 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, seu filho vai ficar rico? Não, todos os povos da terra serão abençoados. A bênção de Deus para Abraão, o grande projeto de Deus para Abraão, iria abençoar todas as pessoas que estavam à sua volta. Isso é um grande projeto. Essa é a lei do reino de Deus. Grandes projetos nunca terminam em que recebem. Grandes projetos sempre alcançam pessoas. Então eu não vou abrir uma empresa para ficar rico. Essa empresa vai cumprir um papel na vida de muitas pessoas. Eu não quero casar para eu ser feliz, eu quero casar para que o meu casamento, além de ser uma bênção para mim, ele seja algo que edifique todos que nos conheçam, que seja um testemunho vivo da manifestação da graça de Deus. Eu não quero ter uma igreja para ser famoso, mas eu quero ter uma igreja e pertencer a uma igreja para que o máximo possível de pessoas seja arrancada das patas do inferno, das mãos de Satanás, e ter um encontro com Jesus. Deus não dá uma empresa, repito, para enriquecer, mas Deus dá uma empresa para impactar. Deus não dá uma família para você ser feliz, Deus te dá uma família para você montar um legado. E assim foi com Noé. Então a pergunta que eu deveria fazer não é: Deus, qual projeto o Senhor vai me dar? Não, mas Deus, que tipo de pessoa eu preciso me tornar para o Senhor confiar um projeto nas minhas mãos? Que tipo de pessoa eu tenho que ser para o Senhor olhar para mim? Sabe, e não tem a ver com nome famoso, sobrenome, conta bancária, bairro chique. Mas que tipo de pessoa eu tenho que ser, que o Senhor em sua grandeza vai olhar para mim e dizer: eu vou colocar algo grande nas suas mãos, que vai marcar o seu tempo, que vai marcar a sua geração. É exatamente aqui que a gente aprende com Noé. Eu quero falar algumas coisas básicas sobre Noé, porque Deus neste ano vai colocar algo poderoso nas suas mãos. Quem se sente pequeno aqui? Levanta as mãos. Eu me sinto. Sentir-se pequeno é o primeiro papel para Deus olhar para você diferente. Porque Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao avarento, Deus ama aqueles que se olham para si e dizem pequenos. Repita comigo: Deus não procura capacidade, Deus procura coração. O texto que li para você não diz que Noé era arquiteto, engenheiro, não diz que Noé era rico, que Noé era empresário. Não. Antes de existir a arca de Noé, antes de existir o dilúvio, antes de existir um tempo que Deus ia limpar a terra, porque a maldade dos homens estava trazendo náuseas para Deus, e Noé foi o único que teve condições de entrar na arca, porque era um homem que andava com Deus. Antes de existir todo esse evento do grande projeto, tinha um homem de caráter, tinha um homem que a Bíblia diz que mesmo antes de um grande projeto, de uma grande obra, de algo maravilhoso, estupendo, era alguém que andava com Deus. Então não era ter um projeto para começar a andar com Deus, não era ter uma grandeza para começar a andar com Deus, não era começar a ver contratos aparecendo, não era começar a ver movimentações nas redes sociais, aumento de seguidores, não era começar a mudança de ponto comercial, não era a ideia de ver o volume de vendas aumentando. Não, a terra estava corrompida, gente. A Bíblia diz que a violência, a imoralidade, a
perversão, a rebeldia estava em todo canto, e o Deus, dono de toda a misericórdia, dono de toda a paciência, decidiu limpar a terra desta maldade, violência, perversidade. Se Deus, que é rico em misericórdia, chegou ao ponto de dizer: eu não consigo olhar para isso, eu preciso trazer um dilúvio para limpar a terra. Você imagina o nível que as coisas estavam. A humanidade se afastou completamente de Deus. Então cai por terra aquele ditado de que eu não consigo ser firme porque o meio onde eu vivo é corrupto. Eu não consigo ser honesto porque as pessoas com as quais trabalho são perversas. Noé vivia no pior estágio da raça humana. E quando Deus olha para a terra procurando alguém, Ele encontra Noé. Deus não está procurando sua oratória para te dar um grande projeto. Deus não quer saber que faculdade você se formou, e nem qual é o diferencial que você tem de mercado. Talvez você nem é o mais popular, nem é o mais inteligente, talvez você nem é o mais sábio. Mas Deus não quer saber se Noé é rico, influente, famoso, construtor, especialista. O texto diz que o critério é: Noé andava com Deus. Se você quer viver algo grande, escuta o que o Espírito está te ensinando aqui. Anda com Deus. Anda com Deus quando você não tem nada grande para fazer. Anda com Deus quando a sua vida está no escuro. Anda com Deus quando você ainda está escondido. Anda com Deus. Noé escolheu andar com Deus por conta de quem Deus era, e não pelo quanto Deus iria oferecer a ele. A gente vive uma época que as pessoas querem impressionar a Deus com as suas capacidades. Ixi, no meio pastoral então nem se fala. Hoje é um querendo ser melhor que o outro, é um querendo pregar melhor que o outro. Isso acontece em todas as carreiras, em todas as profissões. Mas Deus continua procurando o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para pegar um filho de Jessé para ser futuro rei de Israel, estavam ali os mais altos, os mais bonitos, os mais eloquentes. Mas a Bíblia diz, quando Samuel começa a olhar para os filhos de Jessé, o Eliabe, o Abinadab, e dizer: certamente é esse, certamente é esse. Deus vai lá e dá um soco em Samuel, dizendo: ei Samuel, para aí, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quer falar de gente usada por Deus? Quer falar de gente usada por Deus? Quer falar de gente que foi transformada? Gente que fez o grande projeto? Vamos falar. Moisés era gago. Moisés era gago. Ele falou: Deus, eu não posso, porque eu não sei falar, eu sou pesado em língua. Gideão era ralé da ralé da ralé. Ele falou para Deus: eu sou mais pobre, minha família é mais pobre de Manassés, e eu sou o caçula dessa família mais pobre. Quer falar de gente pequena? Jeremias era jovem, num tempo de exílio, inexperiente. Ele fala: eu não sei falar, eu me sinto uma criança, eu me sinto um bebezão no meio de homens maduros. Quer falar de gente pequena? Acabei de ler Davi, pastor de ovelhas, músico. Maria, uma adolescente desconhecida, que lhe foi entregue o maior projeto de salvação da história da humanidade. Quer falar de critérios? Noé, qual era o único critério que tinha Noé, que habilitava para ser um construtor de uma arca? Único: andava com Deus. Não tem nenhuma outra característica. Não tem dinheiro, não tem apoio político, não tem empresário por trás, não tem faculdade, não tem diploma, não tem intercâmbio internacional. A única coisa que Deus falou: esse camarada vai fazer algo que vai marcar a história. O que? Ele anda comigo, ele anda comigo, ele anda comigo. Eu não sei por que você tem se humilhado tanto, eu não sei por que você se rebaixa tanto. Se você só bastasse levar Deus a sério e começar a andar com Deus, porque Deus não escolhe aqueles que se sentem incapacitados, Deus escolhe
escolhe homens que escolheram andar com Ele. Deus escolhe mulheres que decidiram dizer: na minha humildade, na minha simplicidade, não sou preferido, não sou mais bonito, não sou mais elegante, não sou mais capaz, fiz meu curso à distância, ninguém valoriza a universidade que eu estudei, moro na periferia, minha casa é feia, ninguém liga para mim, mas eu escolhi andar com Deus. Se Deus olhar para você e dizer: esse anda comigo, se prepara, a grandeza vai chegar aonde você estiver. Deus não vê como o homem vê. Limpa o teu coração, limpa o teu coração. Cada um desses pequenos, cada um deles, Deus os capacitou. Deu capacidade para Maria saber lidar com a virgindade versus gravidez. Deu capacidade para Jeremias, deu capacidade para Gideão, deu capacidade para todos eles. Então a pergunta não é se eu consigo, a pergunta é: eu estou disposto? E talvez você se ache pequeno mesmo, mas isso não é um problema. Para Deus isso não é um problema. Talvez você se ache ignorante. O problema é quando você se torna grande demais aos olhos do espelho. Grande. Olha o que Tiago 4,6 diz. Leia comigo, esse texto é seríssimo. Ele, porém, vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você já imaginou ter Deus como seu oponente? Em outras versões diz que Deus resiste ao soberbo. Você já imaginou? Uma coisa é ter o diabo contra você, outra coisa é Deus dizendo: com esse coração soberbo, você não dá um passo adiante. Você é páreo para enfrentar a Deus? Pois a Bíblia diz que Ele se opõe ao orgulhoso. Cuidado com o orgulho. Cuidado com essa mentalidade de que você dá conta de tudo. Os maiores projetos do reino nunca foram confiados para pessoas que querem se aparecer. Os maiores projetos do reino nunca foram confiados a pessoas que brigam por lugares. Os maiores projetos nunca foram entregues a pessoas vaidosas, pessoas arrogantes. Não. O primeiro critério é: anda com Deus. Anda com Deus. Deus está te chamando para voltar a andar com Ele. Simplificar a sua vida, simplificar a sua mente, e voltar a andar com Ele, voltar a ter a alegria da salvação. É voltar a andar com Ele. Porque o que salva, o que salvou Noé, e aqui é a segunda coisa que eu quero te ensinar: primeiro, Deus não capacita para você ir. Deus não escolhe os capacitados, Deus escolhe pessoas que andam com Ele. A segunda coisa, o que salva o homem não é ouvir, é obedecer. Noé, quando Deus fala com ele e Deus começa a falar, tem uma cena extraordinária. Porque quando Deus vai falar sobre a arca tem muitos detalhes, sabe? Em média você retém 13% do que ouve. 13%. Significa que amanhã você vai lembrar em média de 13% do que eu estou falando aqui. Por isso que é importante você anotar. É muito importante você anotar. As informações que Deus deu para Noé são informações específicas. Deus vai dizer para Noé detalhes. Ele vai dizer: faça uma arca de madeira. A madeira não é qualquer uma. A madeira é cipestre. Você vai rejuntar a madeira com betume. Esse é o rejunte entre as toras de madeira. Você vai fazer, Noé, 3 pavimentos. Você vai fazer janela. Você vai levantar uma porta na lateral. Essa arca vai ter 300 côvados de comprimento. Essa arca vai ter 50 côvados de altura. E essa arca vai ter 30 côvados de largura. Deus vai dando os detalhes para ele. Você acha que Noé teve que anotar ou não? Sim ou não? Claro que sim. Detalhes. Porque a ideia geral é fácil da gente entender. Eu tenho que fazer um barco. Mas não é sobre fazer um barco, é sobre fazer um barco do jeito que Deus está mandando fazer. Então eu tenho que anotar.
Eu tenho que prestar atenção. Quem leva a sério o que está ouvindo, anota. Porque eu tenho o prazer não só de fazer, mas fazer do jeito que Deus quer que eu faça. Porque a arca não vai flutuar sendo qualquer arca. A arca só vai flutuar se ela for do jeito que Deus mandou fazer. Está entendendo? Pegou a visão, não? Não vai flutuar, Deus mandou fazer um barco, mas esse barco do teu jeito ele afunda. O que vai prosperar é o barco feito na medida que Deus mandou, do tamanho que Deus mandou, com a janela onde Deus mandou. E é isso que eu quero que você entenda. Por que tanto detalhe? Porque Deus não trabalha só com intenção. Existe uma diferença entre intenção e obediência. Você pode ter uma intenção de ser crente, mas não é sobre ter intenção, é sobre ser o crente que Deus mandou você ser. Eu tenho uma intenção de ser abençoado. Não é sobre ter a intenção de ser abençoado, é ser abençoado do jeito que a bênção chega em mim. Então não é, eu tenho a vontade de ter um casamento feliz. Poxa vida, todo mundo tem. Qual é o idiota? Só o idiota que não quer ter um casamento feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas um casamento feliz não é sobre intenção. Um casamento feliz é sobre obediência. Temos que anotar. Temos que dizer: Deus, eu preciso não só te ouvir, eu preciso obedecer. A gente quer ouvir: eu vou te abençoar. E Deus está falando: faça assim, pare com isso, ande aqui, faça aquilo, se posicione desse jeito, pare de fazer tal coisa, siga desse jeito, arruma esse comportamento, perdoe aquela pessoa. Vai anotando: olha, não lide com esse sentimento, passe por cima dessa futilidade, vai lá. E você está o tempo todo dizendo: não, eu quero ser feliz, mas na minha intenção. A parte mais difícil da obediência não é a ordem, são os detalhes. Porque é um barco grande. E a Bíblia termina dizendo algo impressionante lá em Gênesis 6:22, que Noé fez de que jeito? Noé fez como Deus tinha ordenado. Noé fez exatamente do jeito que Deus tinha ordenado. Fala comigo: Deus não é sobre intenção, é sobre obediência. Você tem que olhar para a sua vida e dizer: Deus, eu vou anotar então. O Senhor está falando comigo nessa palavra, eu vou anotar. Deus, o Senhor vai falar comigo através de um louvor, eu vou mudar a minha vida, tudo. Não é um pedaço da arca, não é uma parte da arca, não é um ponto da arca. E qualquer coisa que está fora da obediência é cortar. Agora, imagine se Noé tivesse esquecido uma porta. Imagine se Noé tivesse esquecido uma janela. Imagine se Noé tivesse deixado o comprimento 10 metros menor. A arca afundaria. E talvez seja por isso que muitas coisas estão afundando nas nossas vidas. Porque nós temos a intenção, mas não obedecemos. Porque não temos coragem. Alguns milagres estão morrendo na nossa vida por conta de detalhes. Detalhes bestas, matando milagres. Promessas naufragando, porque a gente vai afrouxando, vai ficando cansado. E quando a gente fica cansado, a gente vai passando por cima dos detalhes. O importante é os finalmente. O importante é acontecer. Não pendura isso aí, não precisa não dar mais tempo. A gente vai ficando cansado e a gente vai fazendo esculhambado. Vai fazendo o que dá. Mas Deus não vai negociar com a gente. Ou é do jeito dele ou não é. Ou é do jeito que ele quer ou não é. Ou a arca é construída do jeito que ele mandou, ou a arca vai afundar. Tem destinos comprometidos por pequenas desobediências. Coisas pequenas, coisas bestas, coisas inúteis, mas nós não conseguimos parar. O que salvou Noé não foi ouvir Deus. Você está ouvindo Deus, não é ouvir Deus. O que salvou Noé foi obedecer a Deus. Fala comigo: obedecer a Deus. Em João capítulo 14, verso 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aí você diz: eu preciso de uma palavra nova, pastor, mas a gente não obedeceu a última. Eu tenho crido num tempo para a sua vida de grandes coisas. Eu tenho crido que Deus te dará uma nova direção. Mas maturidade começa quando você para de colecionar revelações e pratica o que Deus manda. Pratica. Levanta suas mãos para cá. Deus está começando algo sobre você. Algo maior do que você. Algo que não é só sobre a sua vida, não é só sobre os seus desejos, não é só sobre a sua família, mas é sobre todos aqueles que tiverem o prazer de conviver com você.
Você é como um Abraão que está sendo levantado, e através daquilo que será derramado em você, pessoas, cidades vão ser impactadas no seu ramo de profissão, no seu ramo de atividade econômica, na sua família. Você não mora onde mora por acaso, você não trabalha onde trabalha por acaso, você não entra no ônibus que entra por acaso, não existem acasos. Você não é apenas alguém que vive uma vida fechada pensando em si mesmo, mas você é uma bomba que Deus vai explodir nos planos do inferno. Você é alguém que vai ter um projeto gigantesco, que vai apontar para Deus, vai abençoar pessoas, porque você é como eu. Nós somos juntos aqui homens que escolheram não ser grandes, mas andar com Deus. Diga comigo: eu estou aberto para viver grandes projetos. Pode abaixar suas mãos. Você vai viver isso. Agora, outro detalhe desse texto, e aqui está o coração dessa mensagem para a gente orar. O ponto mais profundo para mim dessa história é que Noé deve ter demorado entre 70 e 100 anos para construir uma arca. Entre 70 e 100 anos. Vamos ficar com 70, que já são anos para chuchu, é ou não é? Agora pensa comigo, 70 anos é uma vida inteira. 70 anos é tempo e tempo. 70 anos é muito tempo para fazer um barco. É muito tempo. Eu acho, você não acha? Por mais complexidade que tinha aquela arca, por mais que os recursos fossem limitados, então por que Deus demorou tanto? Por quê? Porque talvez o grande projeto, a grande arca, Deus não estivesse construindo uma arca através de Noé, mas talvez Deus estivesse construindo Noé através da arca. E essa é uma das verdades mais profundas da vida espiritual, e que eu quero que você abra bem o seu coração. A gente algumas vezes acha que Deus está construindo coisas através de nós, mas não. Enquanto Deus está construindo algo dentro de nós, aquela arca podia ser feita em 2 anos, em 3 anos, mas ela demorou 70, porque um grande projeto, enquanto eu vejo atraso, enquanto eu vejo preparação, enquanto eu vejo demora, enquanto eu vejo espera, agonia, Deus está dizendo: eu estou fortalecendo você, eu estou abrindo sua mente, eu estou abrindo seu coração, eu estou formando você. E eu me lembro de Tiago capítulo 1 verso 4, quando a Bíblia fala para mim e para você que a perseverança deve ter a ação completa. Perseverança é dizer: Deus, o tempo que tiver para viver esse projeto, eu vou aguentar o tranco, eu vou ficar na tua presença, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. Então não era Noé construindo a arca, mas era a arca construindo Noé. Era a arca esticando a cabeça de Noé. Então eu quero que você abra sua mente hoje, porque teve gente aqui dizendo: pastor, eu estou me sentindo velho, eu estou me sentindo ultrapassado, eu estou sentindo que eu perdi a oportunidade, eu perdi o pulo da minha vida, eu perdi, o ônibus passou, porque todo mundo já teria construído. Eu me sinto uma pessoa ultrapassada, eu estou desesperado, eu estou a ponto de dar uma reviravolta na minha vida, jogar tudo fora e recomeçar, porque eu acho que eu não sirvo mais para isso. Eu acho que Deus não tem um projeto grande, e Deus manda te dizer: eu nunca mandei você construir uma arca, eu coloquei essa arca para essa arca construir a tua mentalidade, construir a tua estrutura. Tem bênção que vem sem maturidade, e aí nós somos destruídos. Tem dinheiro que chega e eu não tenho capacidade, e o dinheiro me corrompe. Tem avanços profissionais que quando chegam eu ainda não estou pronto. Então Deus está dizendo: eu não posso te dar uma vitória sem te dar uma estrutura, eu não posso te dar um novo tempo sem te dar um coração dependente de mim. Eu não posso fazer você crescer se você não for humilde, porque a soberba vai destruir você. Então eu não te dei a arca, eu dei você para a arca. A arca está te moldando. Vai pregando prego, vai levantando a tora de madeira, vai passando betume. Você é pequeno, eu conheço, mas continua andando comigo. E se demorar 50 anos, dá glória. Se demorar 60 anos, dá glória, porque o meu plano é maior do que o seu, o meu projeto é maior do que o seu. E se fosse para você, tudo bem, mas eu estou usando você para minha glória. Aquilo que farei em você não é sobre seu sobrenome, aquilo que farei em você
você não é sobre a rua que mora. Aquilo que farei com você é sobre o Brasil, é sobre a nação, é sobre o planeta. Eu vou usar os pequenos de Jardim Eliã, eu vou usar os pequenos da Lírio, eu vou usar os pequenos de São Paulo, eu vou usar aqueles que não se acham, não têm, mas escolheram andar comigo nas vielas da vida, nos buracos da vida, nas cisternas da vida, que não negociaram a sua fé, que no mundo corrupto, no mundo perdido, continuam vivendo em santidade, continuam vivendo em fidelidade. Prepara-te para viver um reboliço da parte de Deus, prepara-te para viver um sacode da parte de Deus, prepara-te para viver uma explosão de avivamento, uma explosão de coisas que vão mudar, coisas que vão mudar. Agora escuta, tem que ter maturidade, tem que ter muita maturidade, para não reclamar da demora, porque a demora pode ser exatamente a evidência que Deus está trabalhando em mim. Aí você olha para aquele ponto comercial e fala: mas meu Deus do céu, eu vim trabalhar no melhor lugar, eu estou aqui, nesse ponto passa todo mundo, eu estou na frente de um ponto de ônibus, perto de uma rodoviária, perto da estação do metrô, eu fiz um banner maravilhoso e o negócio não vai. Então você não deve dizer meu negócio é ruim, você deve dizer: Deus, o que está faltando mudar em mim para o meu negócio ir para frente? Deus, o que está faltando mudar em mim para minha empresa prosperar? Deus, aonde eu não estou vendo? Deus, o que eu não estou enxergando? Deus, que imaturidade eu ainda tenho? Porque talvez exatamente teu negócio não ir para frente é a maior proteção que Deus está te dando. São 70 anos para fazer um barco, porque tudo aquilo que Deus pretende sustentar em você, Ele pretende sustentar por muitos anos. E aqui vai uma dica para você, presta atenção. Você quer viver um grande projeto. A informação do dilúvio era sobre Noé. A informação do barco era sobre Noé. Noé ouviu Deus falar. E uma coisa eu aprendi na minha vida pastoral: quem não tem a informação sempre vai zombar de quem tem a informação. Deus não falou com todo mundo. Deus disse o sonho e o projeto para Noé. O povo só via um velho construindo arca. E quem não tem informação sempre zomba de quem tem informação. Deus está te dando informações aqui hoje. Você acha que está numa palestra motivacional? Não, você está ouvindo o céu falar com você. Se você crer no que eu estou pregando aqui, você vai viver um grande projeto. Quem se acha pequeno de verdade, fala: pastor, eu não sou o melhor não, eu não me acho a última bolacha do pacote. Então você está no critério para viver um grande projeto. Quem aqui anda com Deus? Quem aqui se preocupa em andar com Deus? Então, meu irmão, aumentou a tua chance em 1 bilhão. Noé estava construindo algo que ninguém entendia, porque Deus revelou algo para ele. Então você se prepara para uma coisa: quem não ouviu a ordem vai zombar da construção. Então você não pode ficar o tempo todo publicando na internet, contando para os outros. Não, quem não recebeu a informação vai criticar a sua obediência. Quem não tem a informação vai desdenhar do que você está fazendo, vai dizer que você é louco. Quando eu fui fazer o Mirante, Deus falou para mim. Eu não perguntei para ninguém. Deus falou para mim: aquele lugar foi um lugar de tristeza por anos. Aquele lugar foi um lugar de uso de drogas por anos. Você vai colocar o meu nome ali. Deus falou para mim. Eu conversei com 2 pessoas só, e as 2 me criticaram. Falaram para eu não fazer. Falei: quer saber? Eu não vou falar para ninguém. Falei para vocês aqui quando já tinha falado. Por quê? Porque a informação quem recebeu foi quem? Fui eu. Fui eu que recebi a informação. Está lá o Mirante. Não é sobre o que eu quero fazer. Deus mandou, está lá. Aquele lugar lá era um lugar de usuário de droga. Era um lugar de tráfico de droga. Era uma vergonha. Hoje é um lugar que todo mundo vem. Você sabe que a frequência da igreja já aumentou depois do Mirante. O nível de salvação aqui da igreja, não sei se tem a ver, mas já aumentou depois que colocou o Mirante. Há pessoas que estão vindo de vários lugares depois que colocamos o Mirante. Porque os planos de Deus começam assim: no começo é loucura, depois é genialidade. Então você tem que entender uma coisa: se Deus te deu uma informação, fecha a tua boca, trabalha, acredita e deixa que as águas do dilúvio vão mostrar quem está certo e quem está errado. Acredita.
Nem toda construção precisa de explicação. Deus mandou fazer, vai lá e faz. Nem toda construção precisa de defesa. Vai fazendo debaixo de riso, para de ser fútil. Qualquer coisa você quer se defender, qualquer coisa você quer provar que está certo, vai fazendo, vai fazendo. E a última coisa que eu quero te ensinar para ter um grande projeto que Deus fez com Noé: quem anda com Deus sempre tem direito a um recomeço. E eu quero falar com gente quebrada aqui, gente que falou: pastor, eu me arrebentei. Noé entrou naquela arca com a sua família. Ele construiu uma arca. E o que veio depois da arca? Dilúvio. Depois de um grande projeto, veio um dilúvio. E um dilúvio de 150 dias, trancado dentro de uma arca, com um casal de animais, com a sua família. E aí vem uma cena linda, porque grandes projetos não é só sobre alegrias. Grandes projetos também incluem dilúvios, tempestades. Mas eu digo a você, quem anda com Deus sempre terá direito a um recomeço. Eu estou pregando para alguém aqui que está fechando os olhos para um recomeço, e Deus manda dizer: se você voltar a andar comigo, eu te dou o direito de recomeçar. Eu te dou o direito de fazer de novo. Eu te dou o direito de ser usado de novo. Eu te dou o direito. Eles estão 150 dias dentro da arca, 150 dias. Mas lembra que Deus mandou fazer uma janela? Lembra? Porque a porta Deus fechou, a janela não. A porta Deus fechou. E aí Noé, depois de 150 dias, a arca está no Monte Ararat. A arca está encalhada lá. Ele pega um corvo, solta o corvo, e o corvo não volta. O corvo deve ter encontrado cadáveres, carnes podres, e o corvo não volta. Se o corvo não volta, eu não consigo medir se a terra baixou ou não, se a água baixou ou não. Mas quem anda com Deus sempre tem direito a uma nova fase. Por mais que o grande projeto me trouxe uma tempestade, eu não vou morar nessa tempestade. Noé vai de novo para a janela, e agora ele pega uma pomba e olha para aquela pomba e solta aquela pomba, na esperança de dizer: eu vou sair daqui, eu vou viver uma nova expansão, eu vou viver uma nova fase. São 150 dias de dilúvio, e daqui a pouco a mesma pomba que Noé soltou, ela volta com um ramo de oliveira no bico. E esse ramo de oliveira tem uma notícia: as águas baixaram, e Deus está dando um recomeço para esta família. As águas baixaram, e é hora de descer para voltar a viver em família, voltar a plantar, voltar a colher, voltar a ser feliz. Aleluia. Em Gênesis capítulo 8, versículo 11, a Bíblia deixa claro isso. Coloca para mim aí, Gênesis 8:11. A Bíblia diz que ao entardecer, ela retornou a Noé, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Levanta as mãos bem alto. Aquela folha significa, fala comigo, vida voltou, esperança voltou, futuro voltou, recomeço voltou. Quem anda com Deus passa pelo dilúvio, mas não perde futuro. Quem anda com Deus passa pelo dilúvio, mas não perde esperança. Quem anda com Deus pode passar pela quebra, mas não vai morrer quebrado. Quem anda com Deus entra na UTI, mas se levanta de lá. Quem anda com Deus sabe que a última palavra é de Deus. Quem anda com Deus passa pela dor, mas não perde a promessa. Não perde a promessa, não perde a promessa. Você vai se levantar nesta manhã. Deus tem um grande projeto para você. Você é pequeno, mas anda com Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai. Para orar com você, o mundo inteiro acabou, mas Noé continua de pé. O mundo inteiro foi destruído pelas águas, mas um homem humilde que anda com Deus está em pé. Porque quando Deus está no projeto, fim não é fim. Então você precisa parar de falar palavras feias para si mesmo. Então você precisa parar de dizer que o seu cabelo é ruim, que você é feio. Então você precisa parar de dar desculpas do porquê não é tão intelectual. Então você precisa parar de ter vergonha da sua voz, do seu tamanho, da sua origem. Me lembro muito de estudar, fazer faculdade, e as pessoas que moravam para essa região leste, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Itaquera, quando alguém pergunta: onde você mora? Eu moro na zona leste. Aonde? Pertinho ali do Tatuapé.
O camarada mora lá na cidade de Tiradentes. Por que não pode falar cidade de Tiradentes? Qual o problema? Qual o problema de falar Guaianazes? Porque a gente tem o quê? Vergonha. Que a gente fala assim, vai queimar meu filme. Por quê? Você quer agradar quem? Você quer estar no padrão de quem? Talvez você está olhando para as áreas da sua vida e dizendo, eu sou pequeno e por isso eu perdi tudo, acabou tudo. Mas quem anda com Deus tem direito a um recomeço. Essa é a mensagem da arca. Essa é a mensagem da oliveira. É a mensagem da cruz. A cruz é a caneta, como diz a canção, e o sangue é a tinta. Você tem o direito de recomeçar. E eu quero de verdade perguntar de novo: você tem um grande projeto? Que não seja algo que torna você importante, mas que seja algo que Deus vai usar a sua vida para abençoar pessoas. Porque se assim for, grandes projetos, pequenas pessoas. O que Deus procura? Capacidade, coração. O que Deus espera? Obediência. O que Deus faz na espera? Constrói você. E qual é a promessa para quem anda com Ele? Você pode quebrar uma, duas, sempre haverá um recomeço para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Eu queria que você lutasse contra toda a rejeição que está no teu coração. Todas as mentiras que o diabo contou sobre quem você é. Você aprendeu hoje que o critério de Deus é um critério diferente. A gente pensa assim: se ninguém me vê, ninguém vai lembrar de mim. Então a gente fica lutando para ser visto. Se ninguém me notar no ambiente, ninguém vai lembrar de mim. Então eu preciso me promover. Mas esse não é o critério que Deus usa. O critério é diferente. Talvez você é o mais apagado, o mais simples. Não tem boca para nada, como Moisés. Mas Deus está dizendo: acredita em mim. Você não é um erro. Eu consigo fazer algo grandioso se você andar comigo, me obedecer, confiar na espera. Tenho tantos projetos para você, meu filho. Eu não abandonei você. Eu não amo mais o pastor Diego do que amo você. Até porque eu até hoje não me sinto apto para estar onde estou. Até hoje acho que se faço o que faço é por pura graça e misericórdia de Deus. Porque uma coisa que sempre ouvi, e até hoje em alguns momentos ouço, são pessoas tentando me menosprezar. Até hoje. Até hoje. No mundo de vaidosos. Mas eu entendi que a gente tem que ser alguém que anda com Deus. Fale para Deus que você quer andar com Ele. Fale para Deus que você está desejoso a obedecê-lo.